E aí, bom, no vídeo de hoje eu vou explicar uma coisa que eu pesquisei há bastante tempo, como que aconteceu isso, e eu sei mais ou menos como que aconteceu isso. Obviamente vocês estão vendo no título que é como o Kratos foi parar na mitologia nórdica. Pra quem não sabe, Kratos é o personagem principal da saga God of War, daqueles 4 jogos. E os 3 primeiros jogos, ele era da mitologia grega, obviamente o deus da guerra, o nome do jogo. Ou o bom de guerra, né, pra quem assistiu Facemakers. Só que só os 3 jogos que ele tava na mitologia grega. O 4º jogo ele foi parar na mitologia nórdica. E o jogo não explicou isso, mas eu vou explicar pra vocês. Uma coisa que eu acho que ninguém sabe é que eu sou muito fã da saga do God of War. Eu já assisti vários vídeos explicando várias coisas. E eu gosto bastante, tipo, das duas mitologias, na verdade. Eu conheço bastante da grega, mas da nórdica não tanto. Mas eu sou muito fã do God of War. E sabe outra coisa que eu também sou fã? Do seu like, óbvio. Do seu se inscrever também eu sou muito fã. E daquela ativada de sininho que você sabe dar, eu também sou muito fã. Por favor, faça essas 3 coisas aqui. A gente tá falando de muita coisa. Tem mais coisa que eu vou querer falar sobre. Eu vou dar um spoilerzinho. Animação e o CM. Só isso já dá bom. Se vocês quiserem que eu fale mais do universo, do Kratos, de God of War e das mitologias, deixem nos comentários. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos falando das duas mitologias, seja a grega ou a nórdica, ou a do Egito, eu não sei como é que fala, acho que é, sei lá, não sei como que fala o nome da mitologia do Egito, mas se vocês quiserem, eu trago. Eu entendo bastante até da mitologia grega, entendo muito pouco da mitologia nórdica, mas eu posso pesquisar o que vocês pedirem aí, e da mitologia do Egito lá eu entendo menos ainda da nórdica, só que eu assisti um filme muito bom que conta um pouco da mitologia do Egito, que é Deuses do Egito. Se não assistiu, assiste, é muito bom. O jeito que eu soube de como Kratos foi parar na mitologia nórdica, foi juntando algumas coisas do livro do God of War. Pra quem não sabe, God of War sim tem um livro. Esse livro foi escrito pelo pai do Carl Barlog. Pra quem não sabe, Carl Barlog é o diretor do God of War 4 e o pai dele é um escritor renomado. E esse livro foi revisado e aprovado pelo próprio Carl Barlog. Ou seja, são informações oficiais que tá naquele livro. Só que o livro não conta exatamente como aconteceu. Ele dá alguns detalhes e algumas dicas e a gente tem que juntar pra formar tipo uma história. Até porque o livro tenta ser o mais fiel do jogo, com os mesmos diálogos e situações. Tá, vamos lá começar a explicar como que o Kratos foi parar lá, na mitologia nórdica. Primeiramente, vamos lembrar o que aconteceu no último jogo, no God of War 3. O Kratos, ele mata todos os deuses mais importantes do Olimpo. Ele mata até o pai dele, né, o próprio Zeus. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo na véspera do Dia dos Pais. Eu queria ter falado isso mesmo quando tava montando esse roteiro. Montei esse roteiro hoje, na véspera do Dia dos Pais, e deu vontade de deixar essa parte. Mas enfim. Aí depois que o Kratos mata todos os deuses, ele se mata, né, com a lâmina do Olimpo, pra tirar a esperança do seu corpo e dar pra humanidade, que ainda restou. Mas óbvio, ele se matou pra contrariar a Atena e não pra ajudar a humanidade. Tá, beleza. O Kratos, ele morre com um baita de um buraco na barriga, porque foi aonde ele enfiou a lâmina do Olimpo, né? Quem não esperou o fim do jogo, viu que ele morreu em cima da Fênix. Quem esperou o fim do jogo também viu que ele morreu em cima da Fênix. Mas uma coisa que é bem esquisita no mínimo. Esquisita porque, pra quem não sabe, a Fênix é uma ave da mitologia grega, que quando ela morre, ela nasce das próprias cinzas dela. Então não foi uma coisa aleatória, assim, o Kratos ter morrido em cima da Fênix. Obviamente os caras pensou nisso quando mataram, entre aspas, ele. Eu disse tudo isso de onde ele ter morrido em cima da Fênix, que quem viu só isso não esperou os créditos. Acabar os créditos, na verdade, né? E quem esperou os créditos acabar, viu que o corpo dele já não estava naquele lugar que ele tinha morrido. Onde ele tinha morrido tinha um rastro de sangue que levava pro precipício. E depois dessa cena a gente não soube mais nada. O God of War 4 lançou e ele tava bem mais velho, né? Com um filho, que é o Atreus. Atreus, entre aspas, né? Pra quem, sei lá, jogou o jogo ou pelo menos assistiu alguém jogando o jogo, que foi o meu caso, sabe? Porque isso de entre aspas, eu ainda vou falar disso pouco mais pra frente no vídeo, mas não vou entrar em detalhes. E ele também tava com a mãe do Atreus morta, né? Tanto que o jogo começa assim já. Mas como ele sobreviveu, tem como explicar. Tipo, não foi uma coisa aleatória, só pra a Sony ganhar dinheiro. Os deuses do Olimpo tinham jogado uma maldição nele. Essa maldição impedia que ele se matasse. Por mais que ele tentasse, ele sempre sobreviveria. Tanto que a única vez que a gente viu ele morrer foi quando o Zeus matou ele. Só que não adiantou, né? Porque ele fugiu do submundo e voltou no tempo, aí se vingou do Zeus. Isso é, se eu não me engano, God of War 2. Ou 1. Eu não tenho... Ah, não, é 2. Ele já era deus da guerra. Tipo, veio um resumão da minha cabeça como que chegou naquela cena que o Zeus matou ele. Mas depois que o Kratos percebeu que ele não conseguiria se matar, ele tentou se livrar das coisas que provavelmente
provavelmente mais fez mal pra vida dele, que foi as lâminas do caos. Pra quem não sabe, o Kratos matou muita gente inocente com essas lâminas. Gente que não tinha nada a ver com ele ou com os deuses. Tipo, população mesmo, tá ligado? Duas pessoas da qual ele matou, dessa galera que ele matou, foi a mulher dele e a filha dele. Mas pra ele ter essas lâminas e ser descontrolado com ela, tem todo um contexto que é pra outro vídeo que eu não vou explicar aqui. Mas vocês lembram que quando o Kratos matou os Zeus, as lâminas se soltou do punho do Kratos, né? Mas elas continuaram ali perto dele, tipo, não foram longe, tá ligado? Aí o jeito que ele achou de tentar se livrar delas foi jogando elas pro mar. Só com um vento muito forte, sempre jogava as lâminas pra perto dele. Ele tentou várias vezes jogar a lâmina no oceano. Até que teve uma vez que ele jogou as lâminas pro meio do oceano. E a gente sabe que ele consegue fazer isso. Porque ele era um semideus que matou um deus, virou um deus, que é o deus da guerra, matou todos os outros mais importantes. Então, obviamente, ele é muito forte pra conseguir fazer tudo isso, né? Mas quando ele tenta jogar as lâminas pro meio do oceano, o mar acabou se agitando e jogando ele pra longe. Até que ele chegou numa praia de areia negra. Não sei se eu posso falar isso. Areia escura, talvez, não sei. Quero ser family friendly aqui, quero ser politicamente correto. E o que tava do lado dele? As lâminas do caos. Aí ele tentou se livrar delas de vários jeitos. Vários outros que ele não tinha tentado antes, sem ser jogar elas pro mar, né? Assim ele percebeu que as lâminas nunca sairiam do lugar dele, porque ele sempre tentava se livrar delas e elas sempre acabavam voltando de algum jeito pra ele. E que as lâminas eram uma coisa pra lembrar o que ele já foi, que é o famoso fantasma de Esparta, né? Depois de tudo isso que aconteceu com o Kratos, que foi acabar com o mundo, tentar se matar e não conseguir, e tentar se livrar de uma coisa ruim da vida dele e também não conseguir, ele decidiu ficar vagando pelo mundo. Até que teve uma hora que ele percebeu que ele chegou num lugar com muito gelo e muita neve. E esses gelos não tava destruído que nem era pra estar. Era pra estar porque o Kratos matou os deuses que controlava tudo. Matou os Zeus, que controla os raios, né? E assim os raios ficaram caindo na terra, destruindo, tipo, a natureza, queimando árvore e etc. Ele também matou o Poseidon, que controlava o mar. Assim, tendo vários tsunami, tá ligado? Que é forte, né? Aí quando o Kratos percebeu que onde ele tava não tava destruído, ele percebeu que ele destruiu o mundo grego e não o mundo todo. E ele percebeu que tinha vários outros mundos, sem ser o grego, que era o que ele vivia, né? Ele também percebeu que tinha lugares que os deuses gregos não controlavam. Esses lugares tinham seus próprios deuses, criaturas e regras. Depois que ele chegou nessas terras de gelo, ele andou mais ainda. Mas teve uma hora que 3 lobos acabou encurralando ele. E esses lobos era bem maior do que o normal. Um lobo era negro, dos olhos verdes, ou preto, como eu já disse, eu quero ser family friendly, quero ser politicamente correto aqui. Esse lobo negro dos olhos verdes parecia ser o líder da matilha, ou da alcateia, né, pra quem assistiu Teen Wolf. Eu já assisti 4 vezes, só queria ter falado isso aqui mesmo. Ó, uma coisa pra vocês entenderem. Esse primeiro lobo preto dos olhos verdes é aquele que apareceu em Thor Ragnarok. Quem assistiu Thor Ragnarok talvez lembre que no final tem o lobo lá junto naquela ponte da Bifrost. Quem luta com o lobo até o Hulk, tá ligado? Os outros 2 lobos, cara, 3 que encurralou o Kratos, mas os outros 2 eram um lobo branco e um cinza. O Kratos tentou assustar esses 3 lobos com as lâminas do caos, mas não adiantou, porque os lobos nem deram bola, nem se mexeram. E assim acabou que o lobo negro acabou avançando no Kratos. Quando o lobo preto avançou nele, ele conseguiu ver que tinha uma mulher de capuz. Ela tava atrás dos outros 2 lobos, do branco e do cinza. O Kratos, quando viu ela, ele gritou, perguntando quem era ela. E como resposta, ele teve um ataque mortal do lobo negro. Esse ataque derrubou o Kratos e acabou desmaiando ele. Com o Kratos inconsciente, o lobo negro pegou ele pela boca e carregou ele pra um lugar que ninguém sabe, porque não tá no livro. E o tempo que o lobo carregou ele também ninguém sabe. E nem o que aconteceu isso, ninguém sabe também. Uma coisa que não tava no livro, mas em lugar nenhum tava isso, era quem era aqueles 3 lobos. Mas com as características que o livro dá pra gente imaginar quem era. O lobo negro era Fenrir, que é um filho do Loki, coisa que não faz muito sentido, porque o Atreus, que é o Loki, e nessa época o Atreus nem pensava em nascer ainda, nem pensava em existir, tá ligado? Mas é a mitologia, né? Talvez um dia a gente saiba o que aconteceu nisso tudo. E os outros 2 lobos aparentam ser Skull e Hat. Eu não sei se eu falei os nomes certos. E esses 2 lobos são filhos do Fenrir, que é o lobo negro. E esses 2 lobos, o branco e o cinza, estão destinados a comer a lua e o sol durante o Ragnarok. Então, obviamente, tem chance desses 3 lobos aparecer no God of War futuro, né? Que um é filho do Loki. Todo mundo sabe que o Loki é o Atreus. E se for realmente acontecer o que todo mundo acha que vai acontecer, que é o Kratos matar todos os deuses da mitologia nórdica e causar o Ragnarok, né? Os 2 lobos vai estar lá comendo a lua e o sol. E já que
aquela mulher encapuzada, não dá pra saber quem é. Mas tem como a gente teorizar que é a Faye, a mãe do Atreus. Isso é viajando um pouco, mas os lobos é mais certo, porque tem mais sentido. Depois que o Kratos foi nocauteado pelo Lobo Negro, a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que 50 anos depois, tudo isso do Kratos ter vagado pelo mundo e tal, eram uns flashbacks na cabeça dele, quase que esquecido. E agora mais velho, com mais juízo, ele morava numa cabana, lá no reino de Midgard, que é um dos reinos da mitologia nórdica. Talvez tenha gente que já pegou essa referência que eu tô falando aqui, no reino de Midgard. Mas pra quem não é tão nerd assim como eu, que gosto tanto de super-herói e essas coisas como eu falo isso como se eu fosse o Peter do Nerd. Mas assim, uma coisinha ou outra, vai. Midgard, pra quem não sabe, é o planeta Terra no CM e nos quadrinhos da Marvel. O CM, pra quem não sabe, universo cinematográfico Marvel. Bom, eu já gravei 2 vídeos da DC, mas também sou muito fã da Marvel, principalmente do Thor, que é o meu herói favorito da Marvel. Da DC eu não preciso nem falar, né? Meio óbvio quem é. Mas se quiserem vídeos falando sobre a Marvel, deixa aí nos comentários, pô. Um spoiler aí, ó. Vai ter um vídeo sobre a Marvel vindo por aí. Esperem. Esse é um vídeo que vai agregar bastante o que vocês sabem do UCM. Mas voltando aqui pro assunto do Kratos. O reino de Midgard, na mitologia nórdica, é onde fica mais os humanos. Os outros 8, ou, tipo, tem alguma outra raça. Tanto que um dos reinos da mitologia nórdica, pra quem assistiu o Thor 1, é aquele que ele tem aqueles gigantes de gelo, tá ligado? Que o Loki do CM ele não é filho do Odin, ele é um dos gigantes de gelo. Não sei se vocês entenderam muito bem. Ninguém sabe o que aconteceu nesses 50 anos que se passou. Apenas que o Kratos estava casado com a Faye, juntado na verdade, né? Ele tinha um filho que era o Atreus, ele tinha formado uma nova família, né? Por mais que falte muitas informações, que não existe, foi desse jeito que o Kratos foi parar na mitologia nórdica. Desse jeito que eu falei que o Kratos estava depois de velho, que o God of War 4 começa. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou!